Clube do Livro Eldorado com Roberta Martinelli. Oi, eu sou a Roberta Martinelli, esse é o nosso Clube do Livro Eldorado, começando mais uma edição. Hoje a gente vai ler juntos O Mundo Fora da Pedra, da Rita Carelli, lançado pela editora Zahar esse ano. Esse livro é um baita livro, gente. É um baita livro que mistura um tanto da história da Rita, né? Ela vai contando essa história a partir das suas vivências e das suas dificuldades ali na criação de duas meninas, uma menina e uma que está na barriga. E ela conta a história de um crime que aconteceu em abril de 1987, quando Vicente Canhas, que é um jesuíta espanhol que chegou no Brasil em 66, foi assassinado. E aí ela conta ela tenta reconstituir a história desse crime, misturada com a vivência dela, com a história dos pais dela, que levavam ela muito para esse lugar. Ela ficava no lugar, né, onde esse crime tinha acontecido quando ela estava lá. E mistura muito com a história do Brasil, é uma história de justiça também, ou de injustiça, e como tudo isso está junto e misturado. É um livro precioso, é o segundo livro da Rita, o primeiro foi o Terra Preta, que foi um livro que arrebatou muitos corações por aí, que é belíssimo também. E é isso. Para ler comigo esse livro, gente, eu chamei uma leitora que a gente ama como escritora e como leitora também, porque ela é maravilhosa, que é a Aline Bey, e é com ela que eu começo. A ficção não é uma meia-verdade, minha filha, mas uma verdade e meia, pois é ela quem revela a alma dos fatos. Em conversa com o seu Luiz Paulino, em Memória. Clube do Livro Eldorado. Parte 1. Quem lê? Gente, hoje eu estou aqui com a Aline Bey, maravilhosa. E a Aline, bom, ela já esteve aqui como escritora e eu acho bonito ela estar aqui como leitora também. E a outra vez ela esteve como leitora e escritora juntos, mas porque a Aline tem isso, porque ela está sempre fazendo o trabalho dela e ao mesmo tempo super divulgando outras escritoras. E acho que esse trabalho de fomento à literatura quase faz parte, né? Total, não, como é importante, acho que a leitura e a escrita, elas estão conectadas de uma maneira que a gente não consegue separar, de modo algum. Então, para mim é uma honra, uma alegria estar aqui falando de livros contemporâneos. Obrigada pelo convite. Eu tô feliz, e é bom, essa ideia genial de trazer ali não foi minha, porque é o seguinte, quando a Rita Carelli foi lançar o livro O Mundo Fora da Pedra, acho que foi o Ricardo Teté, editor, e ele que sugeriu que na mesa fosse eu e a Aline, eu mediando junto com sei lá, gente, a gente não sabe até agora quem é que mediava e o que a gente fazia. Mas foi uma mesa nós três e eu amei, porque esse livro é um livro que mistura, enfim, é uma história, ela vai reconstituir a história do Vicente Canhas, que foi um jesuíta espanhol que chegou no Brasil em 66. Ele tinha sido mandado para, entre aspas, catequizar. E quando ele chegou aqui, ele descobriu que já existia toda uma cultura e toda uma vida que acontecia aqui. E aí ele começou com essa teoria da libertação, lutar para manter esses direitos e essas pessoas. Ele foi assassinado em abril de 87 e o processo sobre o crime dele foi concluído em 2025. Ou seja, uou! E o que a Rita Carelli faz nesse livro é que ela vai reconstituindo a história desse crime, com as pesquisas de laudos e essas coisas todas que a gente se assusta quando vê, com a história do Brasil e com a história dela, né? E de tudo isso nasce um livro. Queria saber como que você leu essa mistura toda. Nossa, foi o que mais me interessou, o modo como esse livro ele é inclassificável. A gente pode olhar para ele por uma ótica da ficção, de um romance, que vai, de alguma forma, engolindo gêneros. A gente também pode olhar para ele como um ensaio. Eu acho que ele ganha muito se a gente olha para ele de uma forma aberta, justamente pelo modo como ele transita pelos mundos. E eu acho isso tem muito a ver com a própria Rita, né? Com o que a gente ouviu dela naquele dia e com o que eu escuto dela nas entrevistas, o modo como ela habita mundos e fronteiras de uma maneira absolutamente fluida, que eu acho que está incorporado nesse livro
de um modo muito consciente pela linguagem, mas também por essa influência, por essas memórias que ela tem, que se infiltram em todo o processo de escrita. Então é uma beleza poder adentrar com tanta liberdade um projeto como esse. Sim, e o quanto você acha que as nossas histórias... A Aline, eu falei isso pra ela uma vez, ela nunca esqueceu, né? Que ela sempre ficou com isso na cabeça. E toda vez que a gente conversa, você lembra disso. Que eu falei que eu sempre acho que eu tô lendo alguma parte da vida da pessoa, né? Sim, em algum momento. Mas o quanto você acha que as nossas vivências, né? Que nesse caso elas estão literalmente no livro. Mas o quanto você acha que uma escritora carrega das suas vivências pra sua literatura? Ai, é tanto, né, Rô? Só o fato de que as nossas experiências acabam moldando uma espécie de olhar que a gente tem para o mundo e para os objetos que nos interessam, o fato de uma escritora escolher uma determinada história e não outra, e sustentar essa história do modo como se sustenta pelas páginas, isso é muito definidor de uma espécie de caráter literário e ético que a gente não tem como escapar e nem deve. Eu acho que é muito... precioso a gente abraçar esse modo, sabe, de ser que acaba fluindo para o texto. Agora, não necessariamente um texto precisa estar conectado biograficamente com o nosso trabalho, né? Nesse caso do Mundo Fora da Pedra, a Rita assume um lugar da própria biografia, da própria memória, mas também como uma condução de experiências outras que acabam quase beirando a ficção. E uma das coisas que mais me marcaram dentro desse processo todo, de leitura e de escuta da Rita, no dia do lançamento, foi ela dizendo que esses momentos onde ela conta um pouco sobre a maternidade, porque ela está grávida, né? Conforme ela vai bordando o livro, ela está gestando uma criança, e ela incorpora isso no texto. E então ela traz esses textos no início, muitas vezes no início de uma especulação, ela vai trazendo o modo como ela se sente no cotidiano, na gravidez, e ela disse pra gente, né, que isso na verdade era um modo de aquecer os dedos para começar a escrita, e a priori ela não sabia que esses trechos ficariam, e depois ela percebeu na edição que eles eram muito importantes, né, na composição do livro, e para mim foram textos que me marcaram muito, que me puxaram para um lugar muito importante da criação, da concentração, do modo como o que a gente vive, o momento em que a gente vive, influencia, assim, o que a gente está escrevendo, né, e é incorporado em alguma medida também. Sim, e esses momentos eu acho legal porque, assim, ela tá falando dessa história do Vicente Canhas que tem muito a ver com ela pequena também, né? Então, Exato. ela cresceu num lugar, a mãe dela era uma super ativista, o pai também, então eles estavam muito ligados ali com tudo. E ela cresceu nesse lugar, então ela tá falando de memórias dela, né, de uma coisa que é dela, ao mesmo tempo que ela tá falando de um crime brutal, e quando ela coloca a maternidade dela no meio disso tudo, é tipo a luta dela para escrever, como ela tá escrevendo, sabe, escrevendo super grávida, escrevendo com uma filha pequena, então ela vai contando isso tudo e vai aproximando da gente mais ainda, né? Porque a gente acha às vezes, e acho que para Rita isso é muito claro, porque ela cresceu nesse lugar, né? Ela cresceu em comunidades indígenas, ela cresceu nesse mundo, a gente distancia isso, entendeu? Como se o problema da demarcação fosse um problema alheio a gente, como se o problema fosse muito distante. E quando ela coloca isso junto, você fala, nossa, é muito junto, né? O problema é estrutural. E é todo nosso, e ele está imbuído das nossas cotidianidades, dos nossos medos, do que nasce em nós, do que morre em nós diariamente. E assim, é uma exímia composição, porque orquestrar todas essas narrativas sem anular nenhuma, conseguindo trazer o peso de cada uma e a fluência de uma dentro da outra, de uma beleza, né? O livro, a gente está imerso nessa complexidade sem nunca se perder numa espécie de trama que poderia, de repente, enfim, se desorganizar pelo motivo da própria complexidade. Isso não acontece. A Rita, ela consegue dar conta de tudo isso de uma maneira magistral. Então, é um mergulho muito interessante no trabalho. Sim, e tem o lance da oralidade, né? Parece que ela tá contando pra gente uma história, né? E a gente cresceu ouvindo, né, que nas aldeias e nesses lugares era importante contar a história para que essa história permanecesse. E ela faz isso através da escrita, né? Exato, e ela vai trazendo tanto conhecimento e, enfim, é muito bonito. E tem uma outra coisa que é a questão do humor, que eu percebi bastante no livro, um humor que olha para si mesmo
para si mesma, né, no caso, com bastante liberdade, e eu acho que isso talvez venha da palhaçaria, porque a Rita, além de ser atriz, e eu e a Rô, a gente também foi atriz, a gente brinca que a gente é ex-atriz, e a Rita não se coloca nisso, mas enfim, ela também teve uma vida no teatro, e ela foi palhaça nos Doutores da Alegria, e eu acho que tem esse humor muito refinado no texto, onde ela ri de várias condições de si mesma, desse entre mundos que ela absorve no livro, né, e de certas coisas que estão assim naturalizadas no nosso cotidiano, mas que são risíveis muitas vezes, né? Então é bonito como ela trabalha toda essa engenharia a partir de uma leveza também que tem a ver com o humor, que tem a ver com um olhar aguçado para si mesmo, para as culturas e para o modo como elas, enfim, confluem, né? Num todo que é quem somos. Sim, ela faz isso muito bem, sim. Tem um trechinho aqui que eu quero ler que ela fala: escrever tem suas vantagens. Faz a gente se debruçar sobre aquilo que ficou pelo caminho, parar para remexer as pedras do chão, espanar a poeira, juntar os cacos e contar os corpos. Né? E eu fico pensando nessa função da escrita, né? Que muitas vezes, quando a gente tem que resolver alguma coisa, as pessoas falam: por que você não escreve? Você acha que escrever tem esse lugar? Para você, tem? Olha, resolver pessoalmente as minhas inquietações, talvez não, mas mais revelá-las, eu sinto, porque muitas vezes eu tenho uma presença silenciosa dentro das minhas angústias. Eu mesma às vezes não me dou conta do quanto aquilo me angustia, mas quando eu escrevo é uma revelação de como tal coisa me marcou, ou como eu absorvi alguma memória ou imagem, enfim, ou mesmo um texto de uma outra pessoa. Então, para mim, a escrita tem esse lugar de revelação, mais do que de resolução, porque eu acho que a resolução, no final das contas, ela é impossível, é um grande enigma, né? A resolução nunca acontece, né? Não acontece, a gente está sempre na busca dela, no movimento, mas ela nunca acontece. E eu acho que esse livro, ele também, uma coisa que eu acho bonito nessa questão é a investigação que esse livro traz. É um livro investigativo que incorpora os inquéritos, e eu me lembro até de ter perguntado para Rita por essa escolha, porque ela podia ter escolhido várias formas de narrar, né, esse assassinato, e ela escolhe incorporar os inquéritos porque eu acho que além de ser um documento muito importante, o modo como ela compõe e organiza acaba criando uma narrativa, uma verossimilhança e um assombro diante da violência, né, e de tudo que aconteceu. Então, eu acho que é uma escolha muito acertada, mas a composição é magistral, porque às vezes ela vem com um texto profundamente cotidiano, do dia a dia dela, e em seguida vem uma parte do inquérito brutal, e depois uma outra composição onde a gente respira. Então, me parece que ela tem uma noção muito clara de cima, do projeto total, olhando ele mais de cima, olhando ele como uma composição geral e os efeitos que isso podem gerar, né, na leitora e no leitor. Isso eu acho um ponto também muito interessante de ser observado nesse livro. Sim, e como esses inquéritos e essa papelada é escrita, né, também. Eu acho engraçado de ler, assim, porque ela coloca o xerox mesmo, né? E aí, sei lá, tem aqui, tipo, um laudo de exame de necrópsia. E aí tá no laudo de exame, Vicente Canhas Costa, tendo em vista os quesitos que por aquela autoridade policial nos foram fornecidos da maneira seguinte. Aí, primeiro, houve morte? Segundo, qual a sua causa? Terceiro, qual o instrumento ou meio que a produziu? Quarto, foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura ou por outro meio indicioso ou cruel? E por aí vai, entendeu? E aí tem o histórico, a descrição, o exame interno, as conclusões. Diante dos dados escolhidos durante a necrópsia e dos resultados, concluímos que a morte de Vicente Canhas Costa foi devido a causa indeterminada. É muito forte. É muito forte. É porque tem todo o estudo e aí você fala, vai resolver alguma coisa. Só que não. Tipo, desde 1987, né, que foi o ano que ele foi assassinado, a 2025. E tem nessa história também uma coisa que é spoiler, mas que é muito assustadora, que é um pedaço da cabeça, do crânio dele, que fica viajando. Eles vão levando de um lugar para o outro para tentar entender isso. Então, nem esse direito ao enterro ou ao que for, né, que a pessoa deseja fazer,
tem com ele. Então é um crime muito brutal também tudo, né? É brutal, você tem toda a razão. E eu acho que quando ela desloca esses inquéritos e faz essa composição dentro do livro, essas perguntas, como essa que você leu, aconteceu, existe a morte, enfim, elas ganham uma amplitude imensa, existencial, sabe? Ela desloca de fato, sem mexer no documento, sem fazer nenhuma colagem ou rasura, pela composição do trabalho, ela desloca e amplia o modo como esse documento dialoga com a nossa sensibilidade. Então, é muito bonita essa composição, fora que ela também implica aqui a própria curiosidade e assombro dela, porque esses documentos, ela falou, né, o quanto ela estudou cada um deles, os pormenores, e a gente consegue perceber, pelo fato dela ter colocado aqui pra gente, essa curiosidade, né, essa angústia, esse desejo de descobrir o que de fato aconteceu. Isso está incorporado pelo gesto, não só por uma fala expressiva dentro da linguagem, mas pelo gesto de colocar realmente os inquéritos dentro do texto da maneira como ela colocou. Sim. E é muito maluco, né? Tem esse trecho que eu anotei na noite de lançamento que a gente fez e anotei hoje de novo, escrito tem que ler, porque eu acho bonito, porque ele fala, segundo um colega de Vicente, ele penhorou a sua vida na luta gigante contra a morte. E a vitória possível contra ela, ele foi morto na beira do rio que amávamos tanto, muito, muito longe da sua primeira pátria, da mantilha escondida debaixo da cama e dos olhos de sua mãe. Há mais de 20 anos corre na justiça o julgamento sobre um assassinato ocorrido há quase 40. Ao longo dessas décadas, os acusados foram morrendo, de velhos, doentes, eles próprios assassinados, menos um. Eu fico me perguntando, depois de tanto tempo, o que a justiça dos homens tem para nos dar? Quais os sentidos de punir, condenar e encarcerar? E o que dizer da justiça divina ou da própria ideia de justiça? O que esperamos dela exatamente? Nossa, é muito bonito. E a gente tem isso, né? Eu acho a justiça, né? O que é essa justiça? E mesmo depois de anos, né? Depois de concluído isso em 2025, né? Que a gente vai chegar nesse momento. Mas isso é justiça, né? Uhum. Fez-se justiça, né? É assim que se dá a justiça? A gente acredita nela? É possível, né? Nossa, essas perguntas ficam reverberando depois da leitura. É muito poderoso o trabalho, né? O que ele realmente revela para nós e o que ele move em nós de pensamento crítico, de posicionamento no mundo. E o Vicente era, né, uma figura, e é uma figura, né, muito respeitada pelos Anauenê. Então, se eu não me engano, a Rita, quando ela nasceu, quando ela ia para a aldeia, ela mesma não conheceu ele, mas conheceu a ausência dele. Ela ouvia sobre ele, né, a partir dos pais e dos povos indígenas, e ela ficava muito interessada nessa figura dele, mas eu me lembro também de um momento do livro onde ela, criança, percebe o perigo de estar onde está, de ser filha de quem é, porque o fato dele não estar lá, de ele ter sido assassinado e isso ser revelado para ela, também coloca uma pergunta de que se... Então ela também é amiga dos indígenas, os pais também são, ela está em risco, né? Esse momento é um momento muito revelador, assim, muito luminoso, né? É muito. E é feito a partir do diálogo, então não tem um corpo de texto dando contorno para esse medo. É o medo pelo medo colocado na pergunta, como pura linguagem. Então eu acho que essa pergunta, ela dura pelo livro todo, sabe? O quanto é arriscado sermos quem somos, que o mundo mudou, as coisas mudaram, estão melhores, estamos mais seguros, sabe? Eu acho que o livro faz perguntas muito importantes de uma maneira bastante reveladora. Esse diálogo ela coloca em forma de diálogo e é muito forte, né? E é isso que a Aline falou, a gente fica com ele pelo livro inteiro, que é aqui, ó, na página 27, ela fala: mãe, de quem é essa casa? Do Kiwishi, que era como chamavam ele, né? E onde ele tá? Ele morreu, filha. Morreu como? Ah, parece que foi morto pelos fazendeiros. Mataram ele? Por quê? Porque era amigo dos índios. E nós, não somos? Nossa, eu fico toda arrepiada, porque o lugar onde para, assim, é muito enorme, né? E é uma criança entendendo o perigo de ser quem se é, né? Tipo, Exatamente. Isso é muito forte. Como isso já cria como cria na gente o que a gente vai ser na vida, né? Tipo, isso muda uma pessoa quando você percebe que você tá correndo um perigo por você ser também amigo apenas por isso.
Exato, exato. E a composição do livro, também, se a gente for pensar, o livro ele é dividido todo por capítulos nomeados, o que eu acho de uma beleza enorme, porque são uma espécie de pistas iniciais para a gente poder tentar absorver, né, a totalidade de cada fragmento e depois montar o nosso próprio quebra-cabeça. E eu acho que essa fragmentação nomeada, ela também é muito... principalmente nos inquéritos, né? Por exemplo, aqui na página 87, que tem a arcada dentária dele escrito ausentes, 14, sabe? É um tipo de visão, assim, enfim, vai trazendo pra gente uma... É difícil explicar, precisa ler mesmo aos ouvintes, precisa ler, mas eu acho que nomear traz ainda mais camadas para cada parte dessa fragmentação e é muito coerente com o ato de lembrar, de recontar, de rememorar, de investigar. Teria mesmo que ser a partir dos fragmentos, sabe? Eu acho que a forma ela coincide muito com esse conteúdo complexo que a Rita está trazendo nesse livro. Eu tinha um professor na faculdade que eu gostava muito e que ele falava que muito da forma como a gente conta é o que a gente conta, né? É isso. Então é legal, porque ela escolheu essa forma de contar, que é uma forma, que é isso, tem os laudos, tem a história dela, ela conta das filhas dela, da amamentação das filhas dela, da infância dela, e ao mesmo tempo ela conta a história do Vicente, da morte dele, do assassinato dele, tem os laudos, então o modo que ela conta, ela tá criando esse enlace para a gente entrar nessa história de uma maneira muito perfeita, né? Perfeita. E a questão da falta, que não só a falta do Vicente, mas uma falta que me parece muito formadora de quem a Rita é, pelo menos quem a Rita do livro é, né? Vamos bordar assim. Total. Que a Rita, na totalidade de pessoa no mundo, a gente é muita coisa, né? Mas assim, no livro também é muita coisa. Mas esse ponto dela se colocar da maneira como ela se coloca, cada fragmento, e nessa falta, às vezes, que ela sente de um mundo de lá quando tá aqui, e do mundo daqui quando ela tá lá, como se nenhum mundo fosse completo, sabe? Porque ela sente saudade, né, das aldeias quando ela tá aqui, e aí depois quando ela tá lá, ela também sente saudade de algumas coisas daqui. Então essa falta, ela é muito fundante do trabalho, do gesto e da Rita pessoa dentro do livro, assim, sabe? Isso me emocionou também bastante. Isso é interessante, porque ela faz bastante esse contraponto entre estudar em escolas de classe média aqui em São Paulo e passar as férias nas comunidades indígenas com os pais. Então, que ela fica, sabe? Enquanto os amigos estão indo para Disney, para não sei aonde, ela tá indo para lá. Então, como isso forma ela também, né? Exato. Tem uma... Eu vi uma história dela, ela deu uma entrevista muito legal para a Ilustríssima, e ela fala sobre a questão do sapato, como ela demorou para usar sapato quando ela começou a ir para a escola, porque para ela não era natural colocar sapato, era uma coisa que ela não conseguia entender. E eu me lembro também dela contando, quando a mãe dela perguntou para ela da experiência da escola, isso não está no livro, isso está na entrevista, né, só para os ouvintes saberem, mas a mãe dela perguntou como é que foi na escola, ela disse, mãe, foi muito estranho, fica todo mundo olhando um para a nuca do outro. E essas coisas que a gente naturaliza, assim, né, no nosso dia a dia, e que, na verdade, é um grande estranhamento. Será que é a melhor forma da gente se ouvir, olhar pra nuca, né? Total. Porque não é uma roda, enfim. Mas isso mudou já, agora não tem mais em escola, agora é rodinha ou grupinhos, é diferente, mas eu estudei olhando para a nuca. E eu também, acho que a gente é mais ou menos da mesma geração, então tem isso, né, dessa escola um pouco mais... Você sabe que uma vez, eu nunca esqueço, Aline, gente, você falou isso, vou falar uma bobagem, mas vou falar, licença poética. Eu sentava na escola, eu era a penúltima da fila, e atrás de mim sentava um menino, e ele ficava falando que estava jogando piolho em mim. Ai, e eu ficava com o cabelo, segurando o cabelo, morrendo de medo, sabe? Só que eu tinha medo. Aí um dia eu contei pra minha mãe escreveu na caderneta da escola, e aí foram brigar com ele, com o Tiago. E o Tiago ficou muito bravo comigo, começou a gritar, foi horrível. Isso aqui é horror. E aí eu consegui mudar de lugar finalmente, porque ele ficava, tô te passando piolho, e eu desesperada. Ai, gente, nossa, que coisa, né? Mas que cena maravilhosa, uma cabeça que consegue passar o que for para de trás, assim, um superpoder. Tadinha. Tem uma frase no livro que eu acho que é muito... Assim, a Rita também é muito boa frasista, eu acho. Ela tem vários momentos. Tem uma que ela usa do Frei Beto, que eu amo, que é guarde o pessimismo para dias melhores. Essa eu amo. Nossa, essa... Eu super não guardo, eu uso meu pessimismo todo dia.
E aí tem essa frase que eu acho que resume bem, que é: às vezes eu não sei se o Brasil é tão absurdo que cansa ou se é tão previsível que choca. Nossa, essa é maravilhosa também. Caramba, né? São muitas. E eu li esse livro, na verdade, eu não li no livro, e quando eu li ele ainda não tinha sido lançado, então eu li no computador, e agora eu preciso reler no livro, porque é uma outra coisa, né? Poder agora olhar realmente, já faz um tempo que eu tenho o livro, algumas semanas, mas poder olhar os inquéritos, olhar a composição, as letras, e eu acho que essas frases, elas chegam com mais materialidade, quando a gente lê. Eu sou muito fã do livro físico, né? Mas um trabalho como esse, lírico, assim, a palavra protagonista aqui também, né, Rô, é corpo, então você poder ter o livro é uma outra coisa. O fluxo da Rita é maravilhoso. Ela parece que ela tá, como você disse, contando uma história, mas ao mesmo tempo conversando com a gente e conversando consigo mesma, como se ela nos autorizasse a presenciar a composição deste livro, no ato em que ele é feito, que é um recurso muito bonito, muito técnico, que alguns escritores usam, né? O próprio Carrera, ele usa isso bastante nos livros dele. Parece que a gente está lendo enquanto o livro está sendo escrito, em ato, né? E ela usa esse recurso várias vezes, então é muito bonito. Além de tudo que ela faz, essa fresta que ela abre no processo criativo, né, na escrita em si. Sim, é isso mesmo que ela faz. Parece que a gente tá lendo ao mesmo tempo que ela tá escrevendo. Isso é maravilhoso. A gente tá lá com ela, né? É muito e legal, parece que é fácil, né? Isso torna o livro muito oral. Parece que ela tá me contando essa história. Maravilhoso. E eu acho que quanto mais fluido e, assim, leve que fica para nós, leitoras, mais trabalho a escritora teve para chegar nesse ponto. Eu acho que às vezes as leitoras não pensam nisso, mas é muito real. Não, parece que foi mais fácil. Parece que foi fácil para ela, mas foi muito difícil para ela para chegar nessa leveza para nós, pode ter certeza. Maravilhoso. Amor, já acabou, é muito rápido. Eu sempre quero o segundo ato, não dá pronta. Por isso que eu sempre te chamo de volta, mas aí é para outro assunto. Vai, me chama, já tô de roupinha pra próxima vez. Tá Obrigada, bom. Amor. Obrigada, amor, volte sempre. Pode deixar, um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Gente, essa foi a Aline Bey aqui no nosso Clube do Livro Eldorado, maravilhosa, lendo comigo O Mundo Fora da Pedra, da Rita Carelli. Agora a gente vai receber a escritora, que honra. Mas outra coisa que eu queria falar para vocês antes de começar é que antes de começar o livro, tem uma frasezinha escrita que eu acho importante ler também. Grande parte desta história é verdadeira. O resto são divagações sobre a alma dos fatos. Agora a gente recebe a Rita Carelli. Clube do Livro Eldorado. Parte 2. Quem escreve? E agora chegou a hora da escritora Rita Carelli pela primeira vez aqui com a gente. Rita, obrigada por ter vindo. Uhul, eu que estou agradecendo, muito feliz de estar aqui. Eu também. Já falei no primeiro bloco que a ideia de juntar a Aline Bey com você não foi minha. Já dei os créditos pro Teté, que é todo dele, que a gente fez isso no lançamento. Mas eu queria primeiro começar assim, depois do Terra Preta, você se sentiu cobrada para escrever um livro? Assim, cobrada assim, deu mais medo? Nesse sentido, eu ia dizer que não, mas agora que você falou do medo, não me senti cobrada de fazer um outro livro, até porque eu sou atriz, eu sou cineasta, eu faço muitas outras coisas, então os livros entram para mim num lugar muito essencial, assim. Eu vou fazer livros enquanto eu quiser muito e enquanto eu tiver que fazer, mas não para responder a uma demanda externa, sabe? Mas um medinho deu, porque o Terra Preta foi um livro que me deu muitas alegrias, assim, continua dando, na verdade, né? É um livro que, enfim, para a escala do mercado brasileiro, é um livro que tem uma carreira muito simpática, né? Para um romance de estreia, ganhou prêmios importantes, não só no Brasil, foi traduzido fora. Então, nesse sentido, sim, né? Você vai fazer um segundo livro e fala, será que ele vai estar à altura do primeiro, né? Mas é isso, faz parte do jogo e é até uma coceirinha boa, assim. E é legal isso que você falou, né? Você faz muitas outras coisas. E eu sempre acho, e as pessoas acham que têm essa visão, que a escrita é um lugar de, entre aspas, cura
né? Sempre falam isso. Eu nunca esqueço, quando meu pai morreu, que as pessoas falavam, por que você não escreve um livro? Era quase como se fosse assim, as pessoas falavam de uma maneira que eu pensava, nossa, acho que o tratamento é esse, sabe? Acho que eu vou resolver nesse lugar, sabe? Mas eu acho que a gente tem uma visão coletiva disso. E eu perguntei isso pra Aline no primeiro bloco, e ela falou que pra ela, a escrita tá muito mais num lugar de revelar inquietações do que de curar inquietações. E nesse livro, eu acho que você mexe em muitos lugares muito profundos de uma Rita, né? Que a gente ficou falando que era uma Rita, que a gente não sabe quantas Ritas tem, mas dessa Rita que você mostra pra gente. Mas tem o lado da maternidade, tem a sua infância, tem a sua relação com os povos indígenas. Então, pra você a escrita tá em que lugar? Olha, eu usaria a palavra elaboração mais do que cura, sabe? Eu acho que a gente fica na correria do dia a dia, né? De resolver coisas, fazer a logística, tal, não sei o quê. E o tempo da escrita é um tempo que a gente se dá para olhar para coisas importantes pra gente. Que talvez a gente não se daria esse tempo de elaboração, de reflexão, de análise, se não fosse através da escrita. Acho que por isso que te deram esse conselho, né? É um tempo mesmo de parar a correria do dia a dia e olhar para essas coisas com carinho. O Murakami, no livro dele sobre a escrita, né? Ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele me falou, não sou uma pessoa muito inteligente, eu sou um cara meio lentinho, assim. Então eu acho que por isso que eu preciso da escrita, quando eu quero parar num assunto e ficar e tal, e transformar, e entender. É um tempo de entendimento também, sabe? E nesse caso é um pouco um trabalho, até fazendo uma referência do Terra Preta, né? Meu primeiro romance que tem, de fato, esse protagonismo da arqueologia. Esse livro é uma arqueologia interna, né? Uma arqueologia familiar, uma arqueologia pessoal e uma arqueologia histórica também do Brasil, né? Sim, e ele já nasceu assim, porque ele é um livro... meio inclassificável, né? A gente não sabe, tipo, ele é uma ficção, ele é um ensaio, a gente não consegue classificar ele muito bem, mas é muito bonito o jeito que você faz, porque você colocando a tua história, você vai colocando as suas dificuldades de escrever, né? Tem até um trechinho aqui, ó. Escreva estas páginas aos pedaços, em beiras de madrugadas, nas brechas que roubo da desordem da vida. Se eu tivesse um tempo para mim, digo, real, oficial, nem sei o que faria. Eu teria menos dores nas costas para começar e um vinco menos marcado entre os olhos. Provavelmente escreveria um livro, mas há sempre louça sobre a pia e a fúria das crianças em crescer. Então você coloca a sua vivência com também uma vivência sua de infância, né? Bom, primeiro eu queria que você contasse, para quem não leu ainda, onde seus pais te levaram, né? E quem eram seus pais? Vamos lá. A minha mãe era antropóloga, a Virgínia Valadão, e o meu pai é um indigenista, cineasta, chama Vincent Carelli. Eles criaram juntos o Vídeo nas Aldeias, que é um projeto que é uma espécie de escola de cinema para povos indígenas. Enfim, meu pai formou muitos dos cineastas indígenas hoje atuantes no Brasil. Então, eu frequentei territórios indígenas desde a infância, acompanhando os meus pais nos seus trabalhos, né? E o Mundo Fora da Pedra, ele se debruça especialmente sobre o território do Zenau e Nenauê, que é um povo indígena do Mato Grosso, com quem a minha mãe trabalhou durante 8 anos. Ela se envolveu no processo de demarcação do território. Então, durante a minha infância, eu frequentei esse território indígena. E quando a gente ia para a aldeia do Zenau e Nenauê, a gente parava no meio do caminho num barraquinho que tinha na beira do rio Juruena, no caminho, porque a viagem era longa, cansativa, a gente era pequeno, e a gente parava ali para dormir por uma noite. E esse barraquinho pertenceu a um jesuíta chamado Vicente Cânias, um jesuíta espanhol, que foi responsável, junto com o Tomás de Aquino Lisboa, um outro jesuíta, por fazerem o primeiro contato com o Zenau e Nenauê em 74. E a gente dormia ali, tinha os objetos do Vicente. E para mim era um lugar muito curioso, porque a gente dormia naquela casa, mas o dono da casa nunca estava lá. E aí eu fui questionar a minha mãe de quem era aquela casa que a gente usava, que a gente dormia, e a minha mãe contou quem era o Vicente e me explicou que ele não estava ali porque ele tinha sido morto.
E aquilo me marcou muito. Aos 5 anos de idade, aquela informação mexeu muito comigo. E eu lembro de ter perguntado para minha mãe por que ele tinha sido morto, e a minha mãe me respondeu porque ele era amigo dos índios. E aquilo para mim foi um choque, porque a partir dali eu pensei, bom, nós somos os próximos, né? E somos também, né, amigos desses povos e estamos em perigo, então, de alguma forma, né? E aí eu comecei ali, com 5 anos de idade, a elaborar um pouco esse lugar dos ativistas, dos ambientalistas, dos indigenistas e, sobretudo, dos próprios indígenas, esse lugar de perigo que eles estavam, muito mais do que a gente, né? De vulnerabilidade diante do Estado e tal. Então, esse é o ponto de partida do meu livro. E aí eu vou misturando nesse livro, de fato, como você muito bem descreveu, sem muito gênero, categoria, essa história dessa morte, desse missionário, com a cultura do Zenão e Nenauê, que eu tive a sorte de testemunhar desde criança, com as minhas memórias de infância, com a história dos meus pais, e fazendo um pouco uma reflexão justamente sobre como o Estado brasileiro lida com essas populações indígenas e os seus direitos e os seus aliados. E o que eu acho que isso que é importante, o jeito que você faz, porque aproxima muito, né? Eu acho que a gente tem um costume de distanciar como se não fosse um problema nosso, né? Acho que, assim, o tempo tem passado e a gente está aproximando isso da gente, mas o jeito que você faz aproxima muito da gente. Porque você coloca ali mesmo nas férias que algumas crianças iam pra Disney e que você ia pra lá, que você não queria usar sapato na escola, que você estudava numa escola de classe média alta e o pessoal não queria que você usasse sapato e você não queria usar sapato. Então você coloca umas questões que são questões muito, muito próximas e muito que aproximam da gente as questões. Tem uma parte aqui, ó. Essa é a parte do que você dormia. Só mais tarde eu fui ter a clareza de que dormíamos naquelas noites em trânsito numa cena de crime. Sim, repetidamente, durante a minha infância, meus pais me fizeram dormir no palco de um assassinato que ainda estava sendo investigado, ou pelo menos deveria estar. Exato. Outra coisa que tem no livro que é muito bom, que são os inquéritos todos, né? Porque, além dessa pesquisa, tem essa linguagem dos inquéritos, né? Como elas são escritas. Como que você resolveu colocar os inquéritos no livro? Pois é, esse assassinato, o julgamento desses assassinos ficou correndo na justiça durante 35 anos, né? Eu queria falar disso também, eu queria falar sobre justiça. E, obviamente, eu tive que me debruçar sobre esse processo judicial da morte do Vicente Canhas. E são 7.000 páginas de documento, então eu passei, enfim... Nossa, mais de um ano lendo, relendo, olhando. E eu fui, é um pouco estranho dizer isso, mas eu fui me apaixonando um pouco pelos documentos. O que os documentos revelam, às vezes a revelia deles, né? Porque a gente pensa que os documentos, eles são também quase um ente superior. Exato. Assim, eles sabem o que está rolando. E ali está a verdade. Mas esses documentos, eles são produzidos por pessoas que têm subjetividades. Enfim, são trambicados também muitas vezes, tem toda uma trama acontecendo a partir dos documentos que você vai se familiarizando com eles e você consegue começar a ler nessas entrelinhas, assim. E eu gosto muito quando a humanidade escapa de uma linguagem oficial, sabe? Então, às vezes é uma carta de um delegado fazendo um relatório e ali numa frase você percebe alguma coisa, você intui alguma coisa da personalidade da pessoa, ou como ele está lendo aquele crime, ou como ele está tentando talvez torcer um pouquinho a realidade, enfim. E aí a gente se dá conta ao longo do livro de que tem um delegado completamente envolvido no próprio crime, né? Então, é um pouco essa corrupção desses poderes oficiais também. E aí, pouco a pouco, eu falei, não, eu vou colocar alguns desses documentos, obviamente, eu não vou cansar os leitores com 7.000 páginas de inquérito policial, mas no livro, porque eles são muito reveladores, né?
Então foi um trabalho também de uma certa curadoria, uma costura, como é que esses documentos, total, esses facsímiles entram, né, na história e vão ajudando o leitor a navegar por essa história, por esse crime e por essa investigação. Sim, outra coisa que tem que é impressionante, né, nisso, é aquela parte da cabeça, do crânio, que é levada de um lugar, assim, é inacreditável. É um pedaço do crânio dele que é levado de um lugar para o outro como uma prova, até some no meio do caminho, ninguém sabe onde está, depois acha, volta. É uma loucura aquilo. Você fala, isso acontece, isso deve acontecer muito. É uma loucura. E, Roberta, você sabe que foi um pouco esse episódio da calota craniana que me fez decidir que eu não escreveria uma ficção sobre isso. Por quê? A história é tão absurda que eu falei, gente, o que eu vou inventar aqui? Como é que é a frase? Eu acho que eu vou ter que me ater a contar os fatos. E mesmo assim já vai ser inacreditável, né? Já vai parecer que eu tô contando um negócio fantástico. Mas não, são coisas que aconteceram, né? Eles pegam essa calota para autopsiar e aí mandam para um outro laboratório que teoricamente teria os meios melhores. No meio do caminho essa prova desaparece, depois reaparece por acaso na rodoviária de Belo Horizonte, no lixo, encontrado por pessoas em situação de rua, volta para a polícia, vai para a casa dos jesuítas, pessoas invadem a casa dos jesuítas para roubar a calota, né, que seria a prova do crime. Enfim, é uma loucura, né? Não, tem essa frase que eu acho maravilhosa, que eu grifei, já falei 1000 vezes, mas que às vezes não sei se o Brasil é tão absurdo que cansa ou se é tão previsível que choca. Essa frase, não, é perfeita, porque é isso, assim, e dá uma sensação também, o jeito que você vai contando a história, desde a proximidade com os povos e com ele, com estar na casa dele, por mais que você não tenha conhecido ele, tem uma proximidade de um imaginário de uma criança, né, com ele, que aí vai dando pra gente essa noção do Brasil de que o tempo vai passando e as coisas não acontecem, que é uma sensação forte, né? E aí tem isso aqui, ó, no Brasil, certas coisas têm essa sina de chá de sumiço. Documentos, provas, registros de pessoas e suas genealogias, pedaços de crânios, até pessoas inteiras são desaparecidas do nosso mapa. E como essa sensação do tempo passando e do que a gente acredita de justiça não sendo feita, né? É muito forte. Então essa descrição do livro também é uma história do fracasso da justiça também, né? Sim, sem dúvida. E te ouvindo eu penso muito nos Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, né? Enfim, em vários julgamentos que atravessaram décadas, né? Como do Cacique Nísio, do próprio Marçal de Souza, que é um personagem que eu cito no livro, enfim, de lideranças quilombolas, da própria Marielle, né? Que teve uma repercussão nacional muito maior, então de alguma forma foi um pouco mais célere e mesmo assim, né, enfim, mas como a justiça ela não é feita para apoiar essas pessoas, né? Ela está muito mais comprometida com a propriedade privada, com a manutenção do status quo de uma certa elite. Então parece que tem uma contrapoderes, contraforças operando que são muito difíceis de fazer avançar a justiça nesse lugar de fato comprometida com a vida, com as lutas sociais, com as minorias. Então, sim, sem dúvida, esse livro, um dos motores desse livro é também essa reflexão sobre a justiça e também sobre o próprio sistema carcerário, né? Porque também mesmo quando a justiça é feita, entre muitas aspas, né, e uma pessoa é condenada, o que a gente pode esperar disso, né? O que esperar de uma condenação? O que esperar do encarceramento como reparação social, né? E como cura, para voltar para essa ideia de cura, né? Então, de alguma forma, o livro é uma espécie de justiça poética, né? Justiça literária, justiça simbólica que eu procuro praticar. E eu acho que, olha, isso pega num lugar muito profundo pra mim, porque quando eu era menina, eu fui estudar direito porque eu queria acabar com o sistema carcerário. Eu tinha lido Timothy Leary, que ele tinha um livro que chamava Surfando no Caos, que ele tinha usado uns alucinógenos para tentar
reinserir as pessoas na sociedade sem prisão. E eu tinha lido aquilo com 17, 16 anos e tinha ficado, gente, acho que tem outros jeitos, assim, não é possível, eu vou fazer direito. E fui fazer direito, só que em uma semana eu entendi que eu nunca ia conseguir fazer nada ali. E fui fazer teatro, porque eu achei que no teatro eu poderia pensar isso de alguma maneira mais possível do que no direito. Então foi bonito isso que você falou. Que incrível. Porque eu acho que essa noção de que a gente não vai interferir, que a gente não vai conseguir fazer a justiça nesses lugares, às vezes traz a gente para a arte também, né? E tem gente que faz, tá? Justiça nesses lugares. Tem Sim, promotores super. incríveis. O livro fala da Michael Nolan, né? Que é uma advogada incrível do CIMI, né? Do Conselho Missionário, que trabalhou em vários casos muito importantes. Então, assim, toda a minha admiração, Cara, o Dr. o Pael. trabalho que seja tá nesse lugar, juro. Sim, sem dúvida. Arrepia A até. própria Carol, né, que é muito citada, a Carolina Hilgert, que também foi assistente da Michael. Enfim, tem muita gente que se implica nesse sistema judiciário e luta ali por conquistas, às vezes pequenas para quem olha de fora, mas gigantes dentro dessa força, dessa máquina, né? Mas é importante também a gente se conhecendo e entender, não é para mim, né? Eu não teria estômago, né, para estar nessa luta. É isso. Vou eu lutar acho. com outras armas, vou lutar em outros campos e de outras formas. Aqui, e aí pensando nisso, né, eu lembro dessa parte do livro que eu gosto, que seu pai falava pra você, leva só o que você consegue carregar. Como meu pai falava pouco, eu guardava suas palavras num bolso secreto para usá-las outras vezes mais tarde, como um doce que a gente vai lambendo devagar para durar bastante. Das palavras tenho menos desprendimento que das coisas, carrego muitas. Por isso agora começam a pesar e tenho que dividi-las. As heranças em nossa família são feitas sobretudo de histórias. Tá bonzinho esse livro. Nossa, não é? Deve ser muito bom quando alguém lê. Gostoso. Você fala... Não tem isso também? Depois Ouvir que fica alguém pronto, lendo. que você fala, nossa, fui eu que escrevi isso, né? Às vezes tem. Mas eu acho, isso aqui, acho que revela muito também, né? Que é esse lugar que você foi colecionando essas palavras e colecionando essas histórias. E que acho que tem muito a ver com a sua formação e o lugar onde você estava, né? A aldeia onde você estava sendo criada, né? Com certeza. Porque eu acho que a gente que não foi criado em lugares assim, né? Muitas vezes é mais difícil o desprendimento das coisas e se prender nas palavras, né? Eu acho que tem uma influência de ter convivido desde sempre com sociedades orais, né? A palavra tem uma importância muito grande, tem uma relação com a memória também outra, né? A gente foi se acostumando a uma memória externa a nós, né? Cada vez mais, né? Com as tecnologias de busca, de consulta, de pesquisa. Por um lado é incrível que você pode acessar 1000 coisas, mas a gente se acostumou com a ideia de que se eu preciso de uma informação, eu vou lá e busco e eu tenho acesso a ela muito facilmente, né? Nas tradições orais, essas histórias, elas são guardadas na memória de uma forma muito preciosa e transmitidas. Então, tem vários aspectos aqui misturados, né? Tem o valor que se dá à memória, tem também as tradições dos contadores de histórias, porque essa arte é cultivada e preservada, né? Tem os melhores contadores de histórias da comunidade e tem recursos, tem uma coisa muito linda, quando eles vão contar as histórias mitológicas, muitas vezes são 2 narradores narrando juntos, porque aí você tem ali um fiscal da história, um contraponto, um comentarista. Nossa, eu precisava muito de um fiscal, eu aumento tanto. Mas enfim, tem 1000 tecnologias ligadas à memória, à transmissão da memória e à contação de histórias. E presenciar tudo isso é muito, muito incrível mesmo. Uau. Isso me deu com certeza um gosto pela palavra e um respeito à palavra e às histórias e à memória coletiva muito fortes. Tem outro trecho que eu quero ler antes de acabar, que aí você fala aqui, lembrando da vida na aldeia, sentada aqui na minha casa em São Paulo, diante do computador,
essa máquina construída pelo engenho dos descendentes de Lareocoto, não acho difícil entender porque Vicente resolveu que era entre os Enauenê que estava sua missão. Nem porque minha mãe, depois de ir para lá pela primeira vez em 1989, passou os 8 anos seguintes por perto. Ou porque Fausto, que já trabalhava com os outros indígenas na região há mais de 30 anos, segue em sua órbita. Ou porque eu mesma continuo a voltar e percorrer os caminhos da minha infância, em que mulheres de seios nus e riso fácil transportam enormes cestas de mandioca presas à testa em equilíbrio bailarino e araras barulhentas dividem conosco o quarto de dormir. Eu acho bonito o encantamento e essa explicação de por que as pessoas que vão sempre ficam por lá, sempre querem voltar para lá, né? Porque acho que tem uma descoberta que você tenta passar pra gente no livro e acho que você passa muito bem, porque se aproxima da gente, que você teve e que você quer contar pra todo mundo, né? O Fausto, ouvir o Fausto falando sobre isso é muito lindo, é sempre muito comovente, assim, porque é um indigenista que continua trabalhando com os Enauenê. A gente também, né, continua frequentando o território, mas ele praticamente mora lá, né? Grande parte do ano, dormindo na sua rede com o seu par de havaianas e o seu calção e enfim. Ele fala que uma vez ele estava assistindo o ritual do Ianquá, que é esse ritual em que eles estão com os cocares de penas amarelas, e é um povo muito litúrgico e de flautistas, e você está ali naquela transição do cerrado para a floresta, com aquele céu absurdo e ouvindo aqueles cantos e aquelas flautas, e ele pensou, nossa, nesse momento eu sou o único, né, fora os próprios Enauenê, vendo isso. Que privilégio, né? E ele se deu conta de que ele estava ali diante de uma sociedade em muitos aspectos muito mais avançada do que a nossa, né? No sentido do seu entendimento, da sua integração com o planeta, com os outros seres não humanos que coabitam a Terra com a gente, no seu sentido de liturgia, da dimensão espiritual da vida. Então, sim, sem dúvida, a minha literatura, tanto no Terra Preta quanto no Mundo Fora da Pedra, eu tento fugir da idealização, né? Porque eu acho que a idealização só nos afasta, assim como o preconceito, né, desses povos, mas tem ali um aspecto que é uma declaração de amor e também uma sensação de gratidão por ter podido testemunhar tudo isso e compartilhar agora. Que lindo. Rita, a gente termina com música, mas não tem nenhuma música no livro, né? Nenhuma. Sempre tem uma música. Você não cita nenhuma música. É porque a música dos Enauenê é muito forte, né? Eles são um povo muito musical. Então, eu acho que os meus ouvidos estavam cheios justamente dessas flautas e desses cantos. Eu devia ter mandado para você um... Você tem pra gente colocar no finalzinho? Vamos Só procurar. Um trechinho, com assim? certeza, tenho. Então tenho. Vamos terminar com esse trechinho. Ótimo, então. Vamos fazer isso. Ai, que eba! Rita, obrigada, viu? Foi lindo. Obrigada a você, obrigada Roberta, pelo livro, obrigada por tudo. Obrigada, ouvintes.
Aline Bey e Rita Carelli no nosso Clube do Livro Eldorado, lendo O Mundo Fora da Pedra, esse maravilhoso livro. Gente, assim, aqueles livros de devorar, tá? Pode ler tranquilamente que vocês vão ficar impressionados e querendo saber mais e querendo ler mais a Rita. Eu confesso pra vocês, só pra vocês, que eu li primeiro O Mundo Fora da Pedra e depois o Terra Preta. Mas foram experiências maravilhosas, recomendo. Obrigada e até a próxima. Você ouviu Clube do Livro Eldorado com Roberta Martinelli.